Beleza. Bom, pessoal, vou começar a aula então, tá? Já passaram 13 minutos da hora marcada aí. O pessoal vai entrando e vai pegando a matéria no meio do caminho. Bom dia, em primeiro lugar. Já deixei meu aviso ali para vocês colocarem o nome no chat. Eu vi que vocês estão fazendo isso. Ótimo. Meu nome é Anselmo Heidrich, tá? Eu sou professor de Veranópolis, do campus de Veranópolis, no Instituto Federal de Veranópolis. E daí estou substituindo a professora Mara, que foi extremamente gentil comigo, explicou tudo o que eu estava fazendo e tal. E, na verdade, a gente tem só um módulo aqui para tratar. Depois eu acho que o professor original de vocês vai voltar, eu não sei, dessas partes burocráticas, né? E é isso aí. Essa semana, vocês devem ter visto lá na página do Moodle, né? Só um aviso rápido. Se o som não estiver legal, mais importante do que a imagem é o som, claro, né? Aí vocês dão um toquezinho ali no chat, eu já vejo se tem alguma coisa errada, né? Eu vou dar uma conferida aqui. Então, vocês devem ter visto no Moodle lá que eu coloquei um texto, a minha forma de apresentação é um pouco diferente, porque eu sei que, às vezes, quando o texto é para baixar, algumas pessoas demoram para fazer isso, né? Então, eu prefiro colocar o material mesmo na linha de tempo, digamos assim, né, no mural do curso, mas também tem para baixar ali, se o cara clicar, se o aluno clicar ali, desce o arquivo, né? Tá? E daqui a pouco eu vou fazer a apresentação correndo aquele texto e comentando com vocês, tá? Um texto que eu produzi, claro que tem material ali que são de fontes externas, que eu fui juntando informações. E eu sei que a professora Mara, ela já trabalhou com vocês elementos do clima e fatores do clima, né? Então, a gente vai fazer uma revisão rápida desses tópicos, mas o ponto fundamental hoje é como esses fatores do clima, eles interagem com os tipos de clima, né? Quer dizer, tu não teria os tipos de clima sem os fatores, óbvio, né? Os fatores são as causas dos climas. E eles se mesclam formando climas diferentes em partes do globo, vamos chamar assim de regiões do globo, né? Então, é isso aí. Nós já temos aqui 14 pessoas, são 27 alunos, eu creio que mais outros vão começar a entrar mais tarde, né? Mas é isso aí. Então, vamos fazer aqui nossa apresentação lá. Deixa eu ver aqui, uma guia, beleza. Então, cadê o Moodle? Tá aqui o curso. Vamos lá. Ó, aqui está a apresentação do nosso curso. Só vou dar uma chegadinha aqui para ver se vocês... Está todo mundo enxergando isso aqui? Não é possível compartilhar sua tela? Pensar. Ixi. Um pouquinho. Vocês conseguiram ver a tela? Não? Não? Então tá, vamos tentar de novo. Vamos lá tentar. Compartilhar. Tá indo.
E agora tá ok? Beleza. Sim, então tá. Só um aluno viu ou mais gente está conseguindo ver? Só para eu ter certeza disso. A tela do Moodle aqui. Ótimo, tá bom então. Todos estamos. Vamos lá então. Bom, pessoal, tá aqui tá a apresentação do curso. Eu faço a apresentação, as orientações básicas, os links, né? Eu repito os links. Um traço obsessivo, fico preocupado se alguém não viu, né? Então, como eu tinha dito, elementos e fatores do clima, que a professora Mara já tratou com vocês, e a gente vai fazer essa relação entre fatores e tipos do clima e chegar no final é o assunto mais polêmico, que muita gente fala, o clima está mudando, não está mudando, existe interferência antrópica, né, que a gente chama, que nada mais é do que interferência humana, etc e tal, né? Correto? Bom, isso aqui você já sabe, né? Quais são as diferenças entre clima e tempo. Isso aí, pessoal, está tão entranhado na nossa linguagem, né? A gente fala assim, o clima está mudando. Pessoal, uma coisa que é básica em climatologia, né? É que o clima, para ser medido, ele leva 30 anos. Por quê? Porque o clima, ele cambia. O que quer dizer isso? Ele muda com o tempo mesmo. Então, por exemplo, lá no tempo da minha avó era assim, provavelmente era diferente. Por quê? Porque, supondo que tua avó, teus avós têm 30 anos de diferença em relação a ti, né? Provavelmente o clima tinha características diferentes. Porque de décadas em décadas ele sofre alterações mesmo, né? Então são necessárias medições dos seus elementos, que são os seguintes, né? Que são a temperatura média, a variação dessa temperatura ao longo do ano, ou seja, a máxima de inverno, a mínima de inverno, a máxima de verão, a umidade do local, né, que varia em função das massas de ar, e a pressão atmosférica, que corresponde genericamente àquilo que a gente chama de vento, né? A pressão está mais alta aqui, o ar está mais parado, a pressão está mais baixa, quer dizer, tem menos ar na nossa altitude aqui junto ao solo, então as massas de ar vizinhas estão sendo atraídas para cá, que nada mais é do que o que a gente chama genericamente de ventos, né? Então, esses elementos, eles são medidos durante 30 anos, para a gente dizer, ó, o clima de tal lugar é assim, assado, entendeu? Então é normal o clima mudar, só que não muda assim como a gente diz, o clima está mudando porque, de repente, esse ano está diferente um pouco do ano passado. Não, daí não, entendeu? Porque ele sofre pequenas variações, mas existe uma média ao longo das décadas. Essa média dos seus elementos, que é a temperatura, são a temperatura, a umidade e a pressão, ela se mantém mais ou menos igual durante 30 anos, correto? Com variações iguais, correto? Então, aqui, ó, só para a gente entender um pouco, eu vou autorizar mais umas entradas lá. Aqui, só para a gente ver, basicamente, como muda um dos elementos do clima ao longo do globo. Eu sei que isso que eu vou falar é uma coisa óbvia, né? Nós vamos observar um climograma de uma cidade da Groenlândia, tá? Climograma é esse tipo de gráfico aqui, né? Eu acho que alguns de vocês já devem estar acostumados, né? Se não estão acostumados, vou fazer uma pequena análise aqui, né? O climograma geralmente mede dois elementos, né? A variação de temperatura, dada aqui por essa linha vermelha. Eu espero que vocês estejam vendo o mouse aqui correr, né? Essa setinha branca, seria legal que fosse de outra cor. Não sei fazer isso. Aqui a linha vermelha, que marca a variação de temperatura ao longo do ano. Daqui de janeiro, tá legal? F de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá legal? Isso aqui deve ser espanhol, né? Por isso que tá E de janeiro. E aqui as colunas azuis, meio verde piscina, não azul, eu vou chamar, elas marcam a precipitação, né? Precipitação é o que cai, é a água na forma ou líquida ou sólida, que seria neve, granizo, gelo, entendeu?
Então, aqui no Brasil, a gente está acostumado a falar de precipitação como sinônimo de chuva, porque a maior parte das precipitações aqui são na forma de chuva, né? Mas precipitação pode também ser na forma sólida, através da neve, através de gelo mesmo, né? Bom, e o que que acontece? O que que a gente percebe aqui? Que janeiro, o janeiro ali, o Ezinho, né? Ele tem uma precipitação bem baixa. Daí lá no meio do ano, né? Julho, agosto é que chove mais, né? Precipita mais, desculpe, né? Legal? Isso aqui é verão ou inverno? A gente no hemisfério sul vai dizer, inverno. Não. Essa cidade da Groenlândia, na Groenlândia mesmo, ela está no hemisfério norte, né? Então lá é o contrário, correto? Esses aqui são meses de verão. Tudo que vocês podem ver aqui pela linha da temperatura. A linha vermelha aqui está mais alta, né? A temperatura média de verão deles aqui, ok, esse pico, ó, não chega aos 10 graus. Pô, então é frio. É frio. É Groenlândia. Porque esse aqui é o clima polar, né? Onde é que está esse lugar? E aqui, só para constar, ó, temperatura média de inverno. Veja que isso aqui não é mínima, tá? É média de inverno. É a mínima no mês no inverno, mas é a média de fevereiro aqui, ó, tá? Que provavelmente tem meses de fevereiro que chega a menos. Mas aqui está entre 20 e 30 abaixo de zero. Então vamos dizer aqui que eles atingem em média em fevereiro 25 graus abaixo de zero. Só para ter uma ideia do que é isso, é um tipo de temperatura que tu não pode ficar muito tempo na rua, mesmo que esteja bem agasalhado, né? Mesmo que esteja bem agasalhado, com roupas apropriadas e tal. Não é recomendado, porque tu pode congelar, os teus olhos podem congelar, né? Porque o ser humano ele tem 70% de líquido no corpo. E o globo ocular ele tem bastante água, né? Bastante líquido. Então, se tu ficar muito. Tanto que os povos dessas regiões, o vulgo esquimó, que na verdade o termo correto, nativo deles é Inuit, eles têm as pálpebras com um pouquinho mais gorda que a gente. Eles têm mais gordura aqui nessa película aqui dos olhos, né? É a pálpebra, né? Que é justamente para isolar a temperatura exterior dos olhos. Então, onde é que está isso aqui? Ó? Aqui está o mapa da Groenlândia. Essa linha tracejada aqui, onde está correndo o mouse, é o Círculo Polar Ártico, ou seja, no mapa acima disto, né? Está errado falar acima, tá? Mas, em fins didáticos, no mapa acima disto, ou seja, ao norte do Círculo Polar Ártico, até aqui em cima, que seria o Polo Norte, é a região ártica, né? Essa cidade está ali, ó, bem ali, ó, onde está aqui circulando o meu mouse, ó, que o nome indígena, Anaak, não sei como deve ser a pronúncia em Inuit, mas aqui está o nome em dinamarquês, Tuli. Dinamarquês? Sim, porque a Groenlândia é um território da Dinamarca, tá? Uma certa autonomia política, mas faz a defesa externa dela, é um território dinamarquês. Então, esse é um clima polar. Agora, olha aqui, ó, Goiânia, interior do Brasil, capital de Goiás, região centro-oeste. Temperatura média de verão, aqui em vermelho, ó, né? Em torno a linha da temperatura está à esquerda, né? Em torno de 30 graus, né? Um pouquinho mais alta que isso, né? Entre 30 e 35 graus. Veja aqui que eu estou falando da média de verão, né? Tá? E aqui, a linha azul, que marca a temperatura mínima, né? No caso, aqui no inverno, fica em torno de um pouco menos do que 15 graus. Lembra lá que o clima polar mal chegava aos 10, né? No verão deles. E aqui no inverno deste clima tropical, né? Nós temos aqui em torno de quase 15 graus, né? Esse clima tropical, vocês podem ver aqui, né? Nós estamos no hemisfério sul, então os meses aqui correspondentes a verão estão aqui, ó, dezembro, janeiro, fevereiro, né? Tem uma partezinha de março, correto? Então, esses 4 meses aqui, ó, as colunas, cor essa, amarelo, vamos chamar isso aí, um verde-limão, né? Sei lá, elas são mais altas no verão. Então, o clima tropical típico, ele é isso. Ele é um verão chuvoso, tá? Ó, início e final do ano, bastante chuva, e o inverno, no meio do ano,
cai bastante o volume de chuvas. Tá? Isso é o típico clima tropical. Tá? Não é o que nós temos aqui. O subtropical já apresenta uma variação de chuvas maior, nós temos até um volume de chuvas menor do que o tropical, porém, ela se acha distribuída melhor ao longo do ano. Tá? E aqui, só para constar a localização, ó, aqui está o território brasileiro, aqui está a capital Brasília, aqui alguns quilômetros a sudoeste está Goiânia, tá? Aqui está a capital de Goiás, Goiânia, e para vocês verem aqui a proximidade com a linha do Equador, aqui ao norte, essa linha horizontal vermelha marcando o território brasileiro, né? Normalmente a gente diz que a proximidade do Equador ela é determinante para a temperatura do globo, né? Do lugar que você está no globo, é verdade. Mas existem outros fatores muito importantes que vão fazer essa modificação também, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Aí os outros elementos que vocês já viram com a professora Mara, né? A umidade, né? Tem regiões que são mais áridas, secas, tem regiões que são naturalmente mais úmidas, embora ao longo das décadas isso possa mudar aos poucos, tá? A pressão atmosférica, basicamente a pressão é maior nas regiões mais frias e a pressão é menor nas regiões mais quentes. Basicamente, por que eu digo basicamente? Porque isso aqui também muda ao longo do ano em função das estações. Tá? Mas por que eu digo que basicamente a pressão é maior nos lugares mais frios? Porque o ar mais frio ele é mais denso. As moléculas, os elementos que formam os gases da atmosfera, elas estão menos agitadas, então elas se concentram mais. E quando elas se concentram mais, elas condensam, elas descem, ficam mais pesadas. Então o ar frio ele desce. Basta abrir a porta do congelador, quem tem aquelas geladeiras que o congelador é em cima, você vai ver aquele manto de ar frio descendo, né? E já quando a gente esquenta uma água na chaleira, o ar fica quente, vocês veem o ar subindo. Então, aonde o ar é mais quente, o ar sobe. A pressão do ar sobre as nossas cabeças diminui. Tá? Basicamente é assim que funciona. Mas isso também muda um pouco ao longo do ano. Nem toda a região que é naturalmente quente, por exemplo, ao longo do Equador, a pressão é sempre mais baixa, né? Porque tem a movimentação das massas de ar. Agora, se eu vou comparar a região equatorial com a região polar, sim, daí, em termos de comparação, ao longo do Equador a pressão é mais baixa e nas regiões polares, que é mais frio, a pressão é maior. Então, existe uma tendência geral do ar das regiões polares se deslocar para as regiões mais quentes ao longo do Equador. É uma tendência geral. Aqui estão os fatores do clima, né? O basicão, né? O básico fundamental é a latitude, a gente sabe disso. E por que realmente ao longo da linha do Equador é mais quente? Imagina, eu gosto, quando eu dou aula presencial, eu levo uma lanterna para a sala de aula, né? Se possível, eu apago a luz, fecho as cortinas, porque daí eu pego a lanterna e foco ela na lousa, né? No quadro que vocês têm. Aí forma um círculo, correto? Aí eu pego essa mesma lanterna e inclino ela, né? Aí a área abrangida pela luz fica maior aqui, large area, né? Imagine que essa luz da lanterna seja capaz de produzir calor. Se aumenta a área, isso ocorre na medida inversa do calor gerado. Se a área é menor, com a mesma quantidade de energia deslocada, a intensidade do calor produzido vai ser maior. Isso que ao longo do Equador é mais quente, porque a mesma quantidade de energia, vamos falar aqui de um jeito mais simples, né? A mesma quantidade de raios solares, não é assim que se fala, mas só para entender. Ela abrange uma área menor do que ao longo das regiões polares mais distantes do Equador. A área abrangida maior, porém se perde energia, portanto se perde calor. Né? Então, nas regiões polares ou próximas aos polos, mais distantes do Equador, a gente diz de maior latitude, porque latitude é a distância do Equador, né? Os raios solares eles são mais inclinados em relação à superfície da Terra. Tá? Bom, professor, se a Terra for plana, daí esquece minha aula, tá? Porque a gente precisa partir da premissa de que a Terra é esférica, senão a aula não rola, tá bom?
Me desculpem os terraplanistas, mas senão não funciona. Bom, e o outro fator básico, a altitude. Quanto mais alto, mais frio é. Depende, né? A atmosfera ela tem camadas. A troposfera, né, que vai aqui até cerca de 10 quilômetros de altitude, tem essa linha vertical à esquerda que diz isso, né? Aqui está em milhas à direita, esquece isso, não é para nós, tá? Isso aí é outra notação de outros países, Estados Unidos, etc. Então, aqui, na medida que a gente sobe aqui, ó, de 0 a 10 quilômetros, né, a temperatura vai caindo aqui, ó, tá vendo a linha verde? Tá? Os 20 graus de temperatura média, na verdade, a superfície da Terra tem uma temperatura média em torno de 16 graus. Claro que está mudando ao longo do tempo, é o ponto final da aula, né? Mas o que acontece? Ela vai caindo, sai aqui dos seus 20 e vai lá para os menos 60, né? 60 abaixo de zero. Depois ela volta, ela continua caindo, porém mais lentamente, depois volta a aquecer. Por que ela volta a aquecer? É por causa do tipo de gás, né, que concentra maior radiação. Depois aqui uma menor densidade na mesosfera desses gases faz com que a temperatura caia de novo, depois volta a subir por causa da radiação mais intensa do Sol. Né? Daí já é uma questão física que não compete à nossa aula. A nossa aula vai se limitar, clima terrestre, aqui é a troposfera, né? Cerca de 0 a 10 quilômetros de altitude. Então, nessa troposfera, nessa camada mais próxima de nós, na atmosfera terrestre, quanto mais alto, mais frio. Por quê? Porque os raios solares, eles incidem sobre a superfície e são refletidos. Nessa reflexão, eles aquecem. Desculpa, eles aquecem a atmosfera, de baixo para cima. Então, nesse croquis aqui, né, que é esse desenho simples, né, nós estamos aqui, ó, ali embaixo, 0 metros de altitude, nível do mar, sea level, né, cerca de 30 graus Celsius, né, tá aqui assim, um desenhozinho aqui embaixo. A gente vai subindo aqui cerca de 1.000 metros, né, altitude serrana, várias cidades aí da região da Serra Gaúcha estão nessa altitude, né? Mesmo se a gente pegar uma capital brasileira, que é Curitiba, está cerca de 900 metros acima do nível do mar, né? Então aqui temperatura média 23 graus e meio. Claro que essa aqui é uma situação de verão, tá? 2.000 metros de altitude, 17 graus, 3.000 metros, 10,5 graus. Ou seja, 3.000 metros de altitude, nesse desenho esquemático de uma região hipotética do globo, né, nós temos uma temperatura que corresponde a mais do que a média de verão daquele primeiro localidade que a gente olhou lá, na cidade de Thule, na Groenlândia. Então veja que, por exemplo, se eu tiver uma montanha dessas numa região equatorial, próxima do Equador, ou nos trópicos, eu posso ter uma temperatura semelhante à da Groenlândia, né? Entendeu? Então, a altitude é um fator tão importante quanto a latitude. É óbvio, né? Pensa assim, ó, Curitiba está mais ao norte que Porto Alegre, né? Então, Curitiba está aqui no Hemisfério Sul, está mais próxima do... Vamos lá olhar o mapa do Brasil? Ó, aqui, ó. Curitiba, capital do Paraná, ela está mais próxima da linha do Equador vermelha, aqui, ó, do que Porto Alegre, que está mais ao sul. Então, Curitiba é mais quente. Não necessariamente. Em termos globais, essa diferença de latitude entre Porto Alegre e Paraná não é tão grande, não é tão significativa. É uma diferença pequena de distância em relação ao Equador em termos de globo terrestre. Já que se tu vai andar de carro na cidade, tu vai dizer, pô, é longe. Mas em termos de globo terrestre é uma diferença pequena. E como Porto Alegre está situado numa depressão relativa, né, ao nível do mar, digamos assim, só que em termos em relação às regiões vizinhas, ela está numa panela, né, uma concavidade, uma depressão relativa. Ela é muito mais quente do que Curitiba, que está cerca de 900 metros acima do nível do mar, né? Porque o ar ele aquece de baixo para cima. Então, durante o dia, a região metropolitana de Porto Alegre aqueceu muito mais do que Curitiba, que leva mais tempo para se aquecer. Voltamos aqui. Esse fator aqui, ó, continentalidade e maritimidade, ele é fundamental para entender vários climas do globo. Tá? Eu gosto de fazer algumas analogias que as pessoas acham meio boba, mas eu acho que ajuda a entender. Alguém aí já deve ter feito um macarrão, né? Vamos falar de um miojo, até uma ofensa aí para quem
de cozinhar, mas vamos falar aí de um macarrãozinho simples, né? Então eu botei a água na panela, esquentar lá, né? Antes de colocar o macarrão, esquece o macarrão. Aí eu sou um cozinheiro inexperiente, eu cheguei ali e fui olhar a temperatura da panela, né? Botei o dedo na panela, inadvertidamente, e olhei assim, tá quente, né? Eu já boto o macarrão na água. Daí o macarrão fica todo ruim, fica grudado. Por quê? Porque a água não está quente ainda para soltar o macarrão. Bom, mas a água demora para aquecer, né? E a panela já esquentou. Sim, a água leva mais tempo para aquecer. Agora pensa no contrário. Eu vou tirar o macarrão, né? Ah, aí eu olho, a panela já está fria, né? O metal da panela já está frio. Às vezes eu vou derrubar ali o macarrão naquela peneira, né? Para separar, para tirar o excesso d'água. E daí eu queimo a mão com a água super quente. Pô, mas a água ainda está quente, a panela já está fria. Por quê? Porque a água também leva tempo, leva mais tempo para esfriar. Percebe? A água leva mais tempo para aquecer e leva mais tempo para esfriar. Entendeu? Ela mantém uma estabilidade de temperatura maior. Tá? A temperatura dela é mais estável, muda mais devagar. Então, isso é uma coisa bem fundamental a gente entender. O que tem a ver com o clima? Já chegamos lá. E a panela, que é o sólido? Ela aquece mais rápido, ela esfria mais rápido. Tá? Bom, aqui a gente tem um climograma. Nós temos três cidades marcadas aqui pelas linhas A, B e C. Observe que a cidade A, marcada pela linha de temperatura, aí só tem a temperatura, tá? De janeiro, aqui o J, até o D de dezembro. Aqui só tem temperatura, não foi colocado precipitação aqui, que é chuva ou neve, gelo, etc. Então, observe que a cidade A, tracejada, ela tem uma temperatura aqui, em fevereiro, próximo aos 10 negativos, menos 10. Ah, fevereiro, 10 negativo, e junho, julho, lá em cima, cerca de 20 graus. Então, isso aí, qual que é o hemisfério que é? Norte ou sul? Se o verão é no meio do ano, é hemisfério norte, correto? Então tá. Essa cidade na linha tracejada, que é a temperatura dela varia mais ao longo do ano. A cidade de linha cheia, é a B, né, ela varia menos. Sai de zero no inverno e vai para os 20 no verão. Tá? E a cidade de linha contínua mais fininha? Ela varia menos ainda. Ela sai de cerca de 5 no inverno e vai para em torno de 15 no verão. Tá? São três cidades nesse continente aqui, ó, Europa. Tá? Essas três cidades têm latitudes parecidas. Elas estão a distâncias parecidas, próximas do Equador. Né? Uma delas é Londres, que está aqui, outra delas é Berlim e outra delas é Moscou. Moscou está mais ao norte, sim, mas como a projeção aqui ela é curva, a linha de latitude delas é muito parecida, tá? Moscou está um pouquinho mais ao norte, mas não é grande diferença. Só que elas têm variações de temperatura anuais, que a gente chama isso de amplitude térmica, muito diferentes entre si. Né? Londres está próximo aqui ao mar, Berlim, a capital da Alemanha, Londres, capital do Reino Unido, Berlim, capital da Alemanha, está mais interiorizada, e Moscou, capital da Rússia, e aqui o amarelo, aqui meio laranjado, só a parte da Rússia europeia, tá? Esse país aqui continua lá para a Ásia. Moscou, capital da Rússia, né? Está bem mais no interior. O que acontece, de acordo com aquela analogia que eu fiz lá com a panela lá de macarrão, né? Quanto menos água, no caso o metal da panela, né, varia mais rapidamente a temperatura. Quanto mais água, a temperatura, a variação é menor, a temperatura é mais estável. Né? E por que a gente vai deduzir disso? A cidade mais próxima do oceano, ela tem uma variação anual de temperatura menor. A cidade mais distante do oceano, ela tem uma variação de temperatura maior. Tá?
Então, quanto maior essa variação, a gente chama de efeito da continentalidade. Quanto menor essa variação de temperatura anual, a gente chama de efeito da maritimidade, entenderam? Então, a cidade mais distante aqui do oceano, que a gente viu ali, é Moscou. Então, qual dessas linhas vai ser Moscou aqui? Essa daqui, ó, que tem uma variação maior. A cidade mais próxima do oceano, a gente viu lá, né, inclusive está quase banhada pelo oceano, na verdade ela está nas margens de um rio, o rio Tamisa, mas também próxima do oceano, é Londres. Então, como ela está mais próxima do oceano, ela vai ter a menor variação de temperatura, ela vai ser essa linha mais fraquinha aqui, que é o C. E a cidade que está no meio do caminho, que é intermediária, vai ser, obviamente, o B, que vai ser Berlim. Tá? Depois tem as alternativas aqui, que é para assinalar a correta. Vocês dão uma analisadinha aqui. Né? Na verdade, acho que não é um exercício para fazer, é um exercício para vocês pensarem como é que eles fazem exercícios de vestibular. Né? É um exercício antigo, quando os vestibulares eram mais difíceis. Tá? Mas daí para vocês verem o tipo de exercício que eu gosto de fazer, ou seja, não é um exercício de decorar a matéria, né? Muita gente não gosta de geografia porque tem que decorar. Mas exercício de pensar em função daqueles elementos que tu aprendeu, né? E massas de ar. Ó, massa de ar, em primeiro lugar, é uma porção da atmosfera com características homogêneas de temperatura, pressão e umidade. Então, quando chega assim uma massa de ar fria, pô, a temperatura caiu, né? Então, ela tem uma temperatura homogênea fria. Ah, mas depois que entrou esse vento frio, aí teve chuva e esquentou. Sim, porque teve choque de massas de ar, entendeu? Depois que a massa de ar fria passa, daí é normal ter um enfraquecimento dela e ter o aumento da temperatura consequentemente. Aqui nós temos, bom, já marquei aqui as principais massas de ar que atuam no território brasileiro. A massa tropical atlântica, MTA, a notação que se faz, tá? A massa equatorial continental, MEC, a massa polar atlântica, MTA. Não são as únicas que atuam no território brasileiro, mas são as mais importantes. Aqui nós temos o mapa da América do Sul, né? Aqui estão todas as massas de ar que atingem a América do Sul. Elas não ocorrem dessa forma concomitantemente. Ou seja, quando a massa equatorial continental, que vem aqui do interior da Amazônia, a EC, pode ser assinalada como MEC, quando ela atua no território brasileiro, chegando aqui até a região sul, até o Rio Grande do Sul, nessa seta mais comprida, a MPA, a PA aqui, ela não atua na mesma hora, tá? Porque essa EMC, ela atinge no verão. Quando chega o inverno, ela recolhe, ela diminui. Ela continua aqui, mas ela fica mais encolhidinha. E esse ar aqui, ele é preenchido pela MPA. Né? Então, as massas que nós temos no Brasil, que são mais atuantes no verão, são a MEC e a MTA. A MTA é o que provoca a chuva no litoral brasileiro. Tá? Então, essa região aqui, de encontro entre a EC e a TA, é uma região chuvosa. O que nós temos aqui? Litoral catarinense, litoral paulista, tá? Aqui o litoral baiano, região nordeste, a MEC já dá uma enfraquecidinha. Tá? Bom, mas são essas duas que atuam no verão. Quando chega o inverno do hemisfério sul, o inverno aqui da nossa região, nosso hemisfério, aí essa MPA se torna mais atuante. Como essa MPA, normalmente as massas polares elas são mais secas. Só que como essa massa polar essa se desloca pelo Oceano Atlântico, ela carrega umidade, tá? Não tanto quanto uma massa equatorial continental. Ela está numa região naturalmente úmida por causa da Amazônia. Mas, se tu comparar massa polar atlântica, tá? Com a massa polar continental que está na Antártica, né? A massa polar atlântica vai ser relativamente mais úmida. Curiosidade, qual é a região mais seca do mundo? Muitas pessoas vão dizer o deserto do Saara. Na realidade, o deserto quente mais seco do mundo está aqui, ó, ao norte do Chile, tá? Que é o deserto do Atacama. 400 anos sem chuva, tá? No interior da Austrália, que tem desertos como Simpson,
etc. Sim, são nome deserto. Tem deserto de Gibson lá também, né? Nome de guitarra. Mas os desertos australianos podem ficar 10 anos sem chover, mas aí cai uma chuva torrencial lá de vez em quando, entendeu? Mas o deserto do Atacama aqui, 400 anos sem registro de chuva, ou seja, os colonizadores chegaram aqui, tem regiões que nunca choveu. Mas então o deserto do Atacama é o lugar mais seco do mundo? Não. O lugar mais seco do mundo é o interior da Antártida. Mas tem gelo pra caramba lá, exatamente, tem gelo, mas não tem umidade no ar, entendeu? Porque é muito frio. Um deserto como o Atacama, eventualmente pode chover, ou pode ter alguma umidade. Soldados lá, chilenos, eles treinam no deserto, eles colocam varais assim, né, com roupa, para pegar o orvalho da noite, aquela umidade do ar, daí fica nas roupas e vai pingando numa canequinha ali embaixo, daí eles conseguem água. Treinamento para exército chileno, né? No Brasil, os soldados nossos, eles treinam mais para a selva. Bom, e essas massas de ar, elas provocam o deslocamento de correntes marítimas. As correntes marítimas aqui em vermelho, elas são quentes, e as correntes marítimas em azul, elas são frias. Isso aí influencia o clima pra caramba. O que a gente tem aqui na costa brasileira, mesmo que a gente tenha aqui nessa área 6, no interior do Nordeste, um clima mais seco, mas o litoral é úmido. Por quê? É banhado por uma corrente marítima quente. E o litoral brasileiro todo banhado por uma corrente marítima quente. O que tem a ver? Ué, água quente, evaporação da água, formação de massas de ar, de nuvens e precipitação. Ainda mais que tem serra no litoral, porque daí essas nuvens colidem com essas serras, elas são empurradas, tentam escalar a serra, elas se resfriam. Ao se resfriar, há uma condensação, ficam mais pesadas e precipitam. Porque a gente tem tanta chuva naturalmente no litoral brasileiro. Por isso que a ocupação de encostas nas grandes cidades brasileiras, a favelização, é tão irracional, né? É irracional do ponto de vista do planejamento urbano. Agora, é racional do ponto de vista da economia, porque a população mais pobre não tem lugar mais apropriado para morar, né? Mas o que é um problema de planejamento urbano no Brasil. Isso aí, não vou começar a falar agora, senão eu desvirtuo totalmente da aula. Mas, quem sabe, futuramente, a gente pode falar um pouco mais. E a corrente marítima fria? Ela não gera aquecimento dessas massas de ar, consequentemente não tem tantas nuvens e não tem tanta chuva. Observe que aqui é o norte do Chile, onde está escrito Atacama, não é por acaso que aqui tu tem a formação de um deserto junto ao litoral. Aqui nós temos o esquema geral das correntes marítimas do globo, tá? Parece meio complicado, mas eu vou dar um esqueminha para vocês. Observe aqui a linha do Equador. Observou? Ou seja, observe que a corrente marítima acima da linha do Equador, no hemisfério norte, ela vem da direita para a esquerda. Vamos falar de leste para oeste. Ela faz isso aqui no Oceano Pacífico, ó. Aí o Pacífico continua aqui, né? E ela vem para cá. Ó. Olha o sentido aqui do meu mouse, ó. Sentido horário. Agora olha para o Oceano Atlântico. De leste para oeste. Sentido do relógio, sentido horário. Percebeu? Oceano Atlântico no hemisfério norte, sentido horário da corrente marítima. No Oceano Pacífico, sentido horário. Agora vamos para o hemisfério sul. Aqui na costa chilena, corrente de Humboldt. Sentido anti-horário. Olha aqui agora no Oceano Atlântico, hemisfério sul. Sentido anti-horário. Olha aqui no Oceano Índico. Sentido anti-horário. Para você saber exatamente por que isso acontece, é uma aula inteira. Eu gosto de falar, dar essa aula desenhando no quadro, que fica bem legal de entender, tá? Mas basicamente, assim, de um modo muito simplista, tá? A Terra gira de oeste para leste. E daí, as massas de ar e as correntes marinhas, de modo geral, elas vão ter o sentido contrário, né? Leste para oeste.
A Terra gira de oeste para leste, e as correntes marinhas e as massas de ar, em termos gerais, vão ser um movimento contrário, tá? De leste para oeste. Só que daí no hemisfério sul, elas giram no sentido horário e no hemisfério norte, sentido horário. Isso aqui faz uma mudança de clima no globo que vocês não acreditam, né? Então, por exemplo, aqui, ó, Península do Labrador, aqui no hemisfério norte, está vendo onde está o mouse? No Canadá. Mesma latitude, aqui no Atlântico Norte. Enquanto que o mar aqui no Canadá congela no inverno, tem bastante iceberg, aqui no norte da Europa não. Aqui tem muita chuva. Por isso que a Irlanda, aquele país que está ali assim no noroeste da Europa, é um país tão verde, né? Apesar de ser frio no inverno, eles têm muita chuva. Aí tu tem a costa da Noruega, tu tem muita navegação, porque não congela o mar. Aí olha o meu mouse aqui. Eu vou fazer esse percurso aqui, entrar aqui no Mar Báltico, aqui dentro, ó. Aqui congela. Por quê? Porque essa corrente marítima quente não pega. Por isso que os vikings, na Idade Média, eles foram tão... Não é que eles foram bons por causa disso, mas isso facilitou a vida deles, porque o mar deles não congelava. Agora vamos aqui para o norte da Rússia. Tudo congelado. Como é que vai ter navegação aqui? Só com o navio quebra-gelo, mas daí já estamos na Idade Moderna, né? Não na Idade Média. Vamos voltar para o Hemisfério Sul. Costa brasileira cheia de umidade, muita chuva, por causa da corrente marítima quente. Só que essa corrente marítima quente vai lá para o sul, ela resfria. Ela volta aqui na costa africana, chamada corrente de Benguela, corrente marítima fria, deserto. Nessa costa africana, deserto. Nessa costa sul-americana, que é o Brasil, muita chuva. Vamos aqui para a costa do Pacífico. Aqui, ó, onde essa corrente marítima quente banha, lá na Austrália, volta para cá, chuva. Ela vai para a Antártida, volta fria. Deserto na costa oeste da América do Sul, Chile e Peru. Ela volta para a Antártida, resfria, e ela banha essa costa aqui, formando desertos. Vamos pegar aqui o Índico, Madagascar. Né? Quem já viu o desenho? Várias vezes, tem criança em casa. Então, aqui, e é desenho bom, aqui, ó, bastante floresta, né? Lá na Ilha dos Lêmures, né? Do rei lá, como é que é o nome do cara? Esqueci. Então, bastante floresta, né? Bastante úmido. Aí vai para a Antártida, volta fria, atinge a costa da Austrália, desertão na Austrália. Ah, mas a Austrália aqui é úmida, sim, mas só nesse litoralzinho. Por que essa umidade não entra mais para o interior? Porque tem uma cadeia montanhosa aqui. Então, a umidade australiana fica retida na costa leste. O interiorzão, que é pego pela massa de ar que vem com essa corrente marítima fria, é desértico. Então, as correntes marítimas são fundamentais para os climas do globo. Né? Tipos de clima. Deixa eu ver meu tempo aqui, que se eu não cuidar, eu falo sem parar. Aqui a gente tem um esquema basicão das zonas climáticas na Terra. Né? Ou seja, acima do círculo polar ártico, essa linha tracejada, nós temos o clima polar, e abaixo dessa linha tracejada aqui, que é o círculo polar antártico, clima polar. Entre essa linha central, que é o trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, e o trópico de Câncer, no hemisfério norte, nós temos a zona intertropical, quente, domínio de climas tropicais, né? E junto à linha do Equador, o clima equatorial, que é bem úmido. E entre os círculos polares e as linhas dos trópicos, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, nós temos as zonas temperadas. Olhando esse esquemão aqui, que é o básico de tudo, a gente pensa assim, fácil, clima polar, clima tropical e clima temperado, onde é tudo ameno. Não. Seria assim se a Terra não girasse sobre um eixo inclinado, como mostra essas figuras. Ela gira sobre um eixo inclinado. Quando ela está nessa posição aqui, observe que o hemisfério norte, a linha do Equador está aqui, ó, tá vendo essa setinha? Aqui está a linha do Equador. O hemisfério norte está mais iluminado. Então é verão no hemisfério norte. O hemisfério sul está menos iluminado. Então é inverno no hemisfério sul. Tá? Então essa corrente, essa massa de ar quente do Equador, aqui nessa posição, ela se desloca um pouquinho para o norte. Como essa massa de ar quente se desloca um pouquinho para o norte,
ela forma mais nuvens, porque a massa de ar quente é ascendente, ela sobe, forma mais nuvens. Então, nós temos chuva no hemisfério norte, nessa região tropical. Tá? E aqui, no hemisfério sul, nessa região tropical, entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, nós temos seca. Agora, vamos ver aqui. Verão no hemisfério sul, aqui está a linha do Equador, e inverno no hemisfério norte. Agora é o contrário. Aqui está menos aquecido, tem menos massa de ar ascendente, tem menos nuvens, tem seca nessa região tropical, entre o Equador e o Trópico. E aqui, entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, mais quente, massa de ar ascendente, sobe, forma nuvens, chuva. Por isso que o clima tropical é assim, verão chuvoso, inverno seco. Tá? Então, basicamente, nós temos aqui na zona tropical, climas tropicais e equatorial, desértico quente naquelas áreas onde a corrente marítima fria pega forte. Nas zonas polares, nós temos o clima polar e próximo a ele o subpolar, né, que ele tem um verãozinho lá um pouquinho mais marcante, entendeu? Mas o polar já é o clima predominante na zona polar, evidentemente. E na zona temperada? Na zona temperada é o clima temperado, simples. Não. O temperado vai variar muito em função da umidade, se ele está próximo do oceano, ou se ele é mais seco, se ele está no interior. Isso que eu não estou considerando nesse esquema, altitude, porque se tem montanha ali, já fica bem mais frio. Da mesma forma que se eu estiver na zona intertropical, mas estiver lá no topo de uma montanha ou numa região mais alta, um planalto muito elevado, também vai ser frio. Então, a altitude, ela quebra muito a regra da latitude. Aqui eu tenho um esquema bem básico e bem simples dos climas no globo. Tá? Os tropicais em azul, veja que aqui na linha do Equador eu não estou marcando os equatoriais, estou colocando tudo como tropical, bem simples. Temperate, né, que seria o temperado. Aqui na América do Sul, onde nós estamos, o nosso subtropical, aqui do sul do Brasil, está sendo chamado temperado. Continental, aqui nas regiões mais interiores da América do Norte e na imensidão da Ásia, né? Então, é o clima temperado continental. Lembre-se, distante do oceano, a temperatura varia mais. Então, os invernos aqui no interior serão muito mais rigorosos. Por exemplo, aqui na mesma latitude na Ásia, bem mais frio do que na mesma latitude na Europa. Por quê? Porque aqui eu estou distante do oceano. Tá? Temperaturas polares aqui no extremo norte, Groenlândia, Canadá, norte da Rússia, ilha de arquipélago de Svalbard aqui, né? E aqui no extremo sul, na Antártida, polar. Hot Arid, né, que seria o desértico quente, aqui na imensidão do Saara, o deserto que é maior que o Brasil inteiro. Esse deserto aqui no sul da África, né, o deserto do Kalahari, tá? Aqui nós temos a região do sertão nordestino, aqui tem a região interior da Argentina, no norte da Argentina, que é o Chaco, né? É um pouco úmido se está perto do Brasil, se é mais seco se está perto do Chile. Aqui o deserto Atacama, que está bem pequeno aqui. Aqui a Austrália, que é um grande país, um pouquinho menor que o Brasil, mas 66% da Austrália são desertos. Então, mesmo que os australianos tenham tecnologia e riqueza, eles não têm potencial de ter uma agricultura tão imensa quanto a nossa. Eles podem, nas áreas úmidas deles, terem maior produtividade. O que quer dizer isso? Com um aporte tecnológico, insumos químicos, eles terem uma produção maior por área, hectare, mas não no todo do país. Né? Por isso que tem restrição, tem que investir mais em tecnologia. Todo mundo tem que investir em tecnologia, né? Mas eles são obrigados. Cold Arid, né? Quer dizer, a área do frio. Na Ásia Central, aqui ó, dentro da China, no Himalaia, aqui na Mongólia. Né? Isso daqui já é um mapa sobre as regiões climáticas do globo. Isso daqui vai ficar mais para a aula seguinte, mas eu já estou colocando uma prévia aqui de como os climas eles vão determinar as paisagens. Vamos só dar aqui uma diferença aqui. Olha o verde aqui no norte da América do Sul. Rainforest, né? A floresta amazônica. Também tem aqui no litoral, que é a Mata Atlântica. Por que ela não continua até o Pacífico? Porque aqui tem uma cadeia montanhosa chamada Andes, onde daí vai ficar mais frio.
mais seco e a floresta não vai se expandir. Então, ela tem uma barreira. A mesma coisa aqui na África, para a floresta do Congo. Ela chega aqui por aqui, porque aqui é mais alto. Entendeu? Agora, veja que essas aqui são as áreas originais das vegetações. A gente chama isso de bioma. Vai ser o assunto da próxima aula semana que vem. Tá? Então, veja que essas aqui são as áreas originais. Não quer dizer que tenha tudo isso mais de floresta. Tá? A Amazônia ainda permanece com uma área grande, mas a floresta do Congo já está mais restrita do que isso. E aqui na Indonésia, bem menos do que isso aqui. Tá? A Indonésia é um país que é a quarta maior população do globo, enquanto que o Brasil tem lá seus 215, a Indonésia acho que tem 250 por aí, né? Um território menor cheio de ilhas, então obviamente que eles vão desmatar mais. Essa ilha aqui, que é a ilha de Bornéu, já está mais preservada, é uma ilha menos habitada. Mas a ilha de Java, a ilha de Sumatra já é bem corroído o negócio. Aqui tem os tipos de clima básicos, né? O equatorial, o tropical, com algumas características. O tropical, ele tem o tropical semiúmido, que é o tropical típico, tá? Mas ele tem também as suas variações, o tropical litorâneo, que predomina o território litoral do Brasil, o semiárido, que tem lá no litoral, no interior do Nordeste, onde as chuvas são mais irregulares. Elas não só são escassas, são poucas, mas elas são irregulares, elas não têm um padrão definido. Isso dificulta a agricultura. Claro que daí tu tem que ter irrigação. Né? Tropical de altitude, que é o tropical onde tem maior altitude, que é o caso de partes de São Paulo, sul de Minas, serras do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, serras. Tá? E aqui nós chegamos à zona temperada meridional, é onde nós estamos, abaixo da linha do Trópico de Capricórnio. Eu não gosto de falar abaixo porque está errado, tá? Na verdade é o sul. Mas eu falo para a questão didática, porque fica mais fácil tu lembrar do globo. Então tem o subtropical típico, que é esse, com invernos com temperaturas mais baixas, em termos de Brasil, mas a característica diferente de chuva em relação ao tropical, que nós não temos uma estação pronunciada de seca, como eles têm. Ah, mas ser seca esse ano? Sim, mas não é uma coisa de todo ano. Tá? É uma coisa episódica de acordo com a circulação atmosférica global, El Niño, Laninha, mas normalmente nós temos chuvas em todas as estações. Não muita, mas tem toda a estação, tem um período de chuva. Esse é o subtropical. O que é o subtropical de altitude? É o subtropical da Serra Gaúcha, Serra Catarinense, Serra Paranaense, o tropical com invernos mais frios. Né? Com invernos onde a temperatura de inverno pode chegar a 0 graus. Isso não é o que ocorre no tropical, no subtropical normal. Tá? No tropical normal, por exemplo, em Santa Catarina, Florianópolis, 15 graus, 14 graus, o pessoal está com frio. Tá? Então, aqui nós temos um esquema bem básico dos climas brasileiros, né? O equatorial, o tropical, com as características que estão ali acima na tabela. O semiárido, que é esse, que não é todo o Nordeste, o Nordeste inteiro está aqui. Ó. O Nordeste tem muito mais regiões que não são secas. O que tem seco no interior está na área 5, o sertão semiárido. Então, se tu pegar aqui o oeste da Bahia, tá cheio de gaúcho aqui plantando, cara. As regiões mais produtivas do estado da Bahia estão aqui, ó. Café, algodão, os caras estão ali, dominando tudo, né? Aqui o 3, tropical de altitude, tá? É tropical como o 2, porém é mais frio, porque é mais alto. E o 4, tropical úmido, o litorâneo, o Atlântico, o oceânico, como queira chamar. Como tem serras no Brasil, de leste e de sudeste, aqui as massas de ar se concentram, então chove mais. Qual é a região mais chuvosa do Brasil? É um, sem dúvida nenhuma. Qual é o ponto mais chuvoso do Brasil? Está no 4. Como assim? Assim, ó. Se eu pegar a região como um todo, que tem o maior volume de chuvas, é a número 1 por causa da Amazônia, tem uma concentração de umidade. Agora, se eu pegar a barreira do relevo, o ponto, a cidade que chove mais, seria uma praia do litoral paulista, chamada Bertioga, foi registrado o maior volume de chuvas, porque tem uma serra muito encostada no mar. Então não é que tem uma chuva volumosa de lavar a cidade, mas está sempre caindo uma garoa, sempre com a chuvinha. Então, ao longo do ano, o volume coletado nos tanques lá, onde eles medem,
dá mais do que qualquer localidade da Amazônia. Qualquer localidade, não mais do que a região. A região como um todo é a 1. Localidade, município de Bertioga, litoral paulista por aqui. Né? E aqui o 6 está como um clima só, subtropical, mas a gente viu que tem diferença. Tá? Aqui é uma anotação que a gente não costuma usar no vestibular, que isso aqui é quem faz faculdade, de geografia, ou clima, né? Mas aqui basicamente nós temos aqui esse verde musgo, o subtropical normal, e na região verde mais forte aqui, o subtropical de altitude. Tá? É o clima onde os invernos são mais rigorosos, por causa da altitude combinada com a latitude. Aqui é essa mesma classificação mais complexa de Köppen, né? Só que em termos globais. Daí tu vê aqui que aqui no norte da América do Sul, o vermelho, que é o equatorial, e tem um vermelho mais intenso, mais escuro, né? Quase um marrom ali, o equatorial continental, que ele é mais úmido, porque ele concentra a umidade da Amazônia com a barreira de relevo dos Andes, então concentra mais umidade. Então a classificação de Köppen é mais complexa, ela dá mais detalhes. Pessoal, nossa aula está acabando. Eu não gosto de dar aula mal dada. Então, eu não vou passar correndo por isso daqui, ó, tá? Eu vou explicar direitinho. Então, na próxima aula, eu vou emendar os assuntos. Mas, assim, essa aula foi mais densa e vamos voltar lá para a nossa face. Eu vou parar a apresentação aqui, tá? Ok. Está todo mundo se vendo. 15 pessoas, tem 27 alunos, faltou um monte de gente. Mas, então, essa aula foi mais densa. Minha primeira aula com vocês, eu sei que eu repeti tópicos que a professora Mara falou, mas é ficar complicado falar de clima e não mencionar os fatores, né? Mas então essa aula foi um pouco mais intensa de conteúdo. A próxima aula vai ser mais tranquila, porque eu vou falar dos biomas e eu vou resgatar muita coisa que já foi vista aqui, né? Então vai ficar bem mais leve falar disso aí. E daí eu também vou falar da interferência, porque daí eu vou falar de vegetação. Então, parte desse conteúdo ali, que as interferências antrópicas, vocês irão ver na próxima aula, mas pode ficar tranquilo. A gente vai falar basicamente do aquecimento global. É verdade, não é verdade? Tem gente que diz que não existe. Existe. A grande polêmica é em que medida ele é afetado pela ação humana, em que medida ele é natural, porque existem os dois. Tá? A gente vai falar do desmatamento, obviamente, que esse é um fenômeno importante, né? E a questão das ilhas de calor, que é um fenômeno mais local, que é importante a gente diferenciar o que é uma alteração global e o que é uma alteração local, tá legal? Pessoal, então é isso aí, né? Eu reforço aqui o pedido que eu fiz no início, tá? É de colocar, entrou aqui, colocar o nome no chat para eu marcar presença, tá? Por favor, façam isso. Pessoal, eu ainda vou ficar com a aula aberta aqui, né? Tá encerrando a nossa aula. Eu sei que vocês têm mais outras aulas aí. Mas qualquer pergunta, nós temos o nosso estudo orientado síncrono. Deixa eu ver aqui no Moodle quando é que vai ser, que eu já esqueci. Onde é que está isso aqui? Está lá em cima. Vai ser sexta-feira, às 16h30. Tá legal? Além disso, vocês podem me mandar e-mail, tá? Tem ali o meu e-mail institucional, que é anselmo.haides@piranópolis.ifrs.edu.br. Fiquem à vontade. Eu também tenho o chat do Moodle, né? E é isso aí. Fiquem à vontade para perguntar ali, na boa. Perguntem mesmo as coisas que vocês acham bem óbvio, bem banal, tá legal? E a aula, então, encerra agora. Eu fico aqui com o Meet aberto ainda, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa e tal. Mas eu sei que você já tem outros compromissos, tá bom? É isso aí, então. Um abraço para vocês.